Paz do Senhor, meus queridos. Nós estamos juntos de novo, dando continuidade aí às nossas lições de jovens, né? Desse terceiro trimestre. E nós vamos hoje dar umas pinceladas, vamos conversar um pouquinho sobre a lição de número 6, que fala sobre recuperando o tempo perdido. Vamos dar uma acompanhada, né? A gente viu nas outras lições sobre preguiça, desperdício de tempo, a gente vem vendo o ativismo, né? Que fazer tudo ao mesmo tempo, ansiedade, que é a antecipação do tempo. E nós podemos ver que tudo isso são coisas que às vezes nós jogamos o tempo fora, não usamos o tempo de forma correta e quando nós vamos ver depois, o tempo já foi. Agora eu gostaria de sugerir uma coisa para vocês, professores, com seus alunos ali, com a sua classe, que você iniciasse a sua aula lançando um questionamento com eles, que seria o seguinte: é possível recuperar o tempo perdido? Escute 2 ou 3 deles responderem. Com certeza as respostas não serão as mesmas. As respostas de um não serão a mesma do outro. Quem sabe nós vamos ter 3 ou 4 tipos de respostas até. E a partir então dessa questão, inicie então a sua aula por dentro da palavra de Deus e conforme a nossa lição, falando se é possível ou não recuperar o tempo perdido. Eu gostaria de iniciar com vocês algo muito interessante, importante, que fala no nosso texto do dia, aqui no começo da nossa lição, aqui da CPAD, que começa falando sobre restituição. Antes de falar sobre a restituição, tá? Eu gostaria de pegar com vocês o que quer dizer esse assunto. Queria chamar a sua atenção para que você, quem sabe, também falasse com seus alunos lá sobre esse período do livro de Joel, que fala sobre uma praga de gafanhotos que atingiu as plantações do povo de Israel com a permissão do próprio Deus, devido à desobediência do povo em relação às leis de Deus. Em Joel, no capítulo 1 e no versículo 4, nós vamos ver o profeta mencionando o seguinte, tá? Da parte de Deus. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Sabe o que acontece com isso? A referência, se você continuar lendo, você vai ver assim a referência a uma videira, a uma vide. Uma planta comum entre o povo de Israel, uma das mais plantadas pelo povo de Israel, a videira. E você vai ver então que esta praga, ela atinge a videira. É um exemplo, tá, gente? E neste exemplo nós vamos tratar do tempo. Quando nós saímos da vontade de Deus, o que vem acontecer conosco? Olha só, ele vai falar assim que o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto a locusta, o que ficou da locusta o pulgão. São 4 fases da vida do gafanhoto. Todo mundo conhece o gafanhoto, você pode chegar para os seus alunos e perguntar para eles. E você vai ver então que todos eles conhecem, né? O grilo, o gafanhoto. Lá desde o tempo do Êxodo, nós vamos ver que Deus envia uma praga sobre o Egito. E esta praga foi uma das piores, praga de gafanhotos. Por quê? Porque eles destroem as plantações. Eles não vêm um sozinho, mas eles vêm em multidões e dependendo assim, eles conseguem até tampar o sol. Às vezes com nuvens com 10 bilhões, milhões de indivíduos. Gafanhotos que vêm e quando eles pousam numa plantação, enquanto eles não acabam com praticamente tudo, eles não levantam o voo de novo. E o profeta Joel, aqui da parte de Deus, ele vai prometer no capítulo 2 e 25, através de Deus falando na boca do profeta, dizendo assim: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Gente, é sobre isso que eu quero falar rapidamente, analisando os gafanhotos de Joel. Para nós poder começar a aula com um assunto interessante,
chamando a atenção dos nossos alunos, que, exemplificando a videira, a vide, vem o primeiro estágio do gafanhoto, a lagarta, que começa a atacar os frutos. Todo mundo sabe que tem aquelas frutas que nós chamamos de a fruta bichada, né? Então seria aquela questão assim, o bicho que vem e estraga o fruto e etc. Depois vem a outra fase do gafanhoto, ele passa de lagarta, ele vai e começa a crescer. E quando ele cresce, todos eles vão crescendo junto em bandos. E aí eles começam a se mudar de uma plantação para outra, se alimentando, estragando um pouco mais das plantações. Depois, na fase adulta e reprodutiva, o gafanhoto vai precisar comer ainda mais para poder colocar os seus ovos. E aí ele destrói mais um pouco daquilo que foi ficando das fases anteriores. E no final, os filhotes que eclodem dos ovos que eles colocam, eles também acabam de sugar a seiva daquela planta e a planta acaba por morrer. O que eu quero dizer com isso? Chegue lá para os seus alunos e fale, você é essa videira, eu sou essa videira. E se eu sair fora da vontade de Deus, desperdiçando o meu tempo com outras coisas, porque toda vida que nós deixamos de obedecer ao Senhor, nós perdemos tempo, por quê? Porque nós vamos ter que voltar atrás. Deus, ele não vai voltar atrás. Quem tem que voltar atrás somos nós. Eu preciso voltar atrás. Então eu vou ter que me arrepender, me humilhar aos pés do Senhor e recuperar aquilo que eu perdi. Se eu for essa videira e esses gafanhotos muitas vezes estão dentro das nossas igrejas, nos nossos grupos de jovens, das nossas escolas de jovens, etc., atacando os nossos jovens, destruindo um pouquinho, minando a cada semana, a cada dia, em pensamentos, minando, entrando isso ou aquilo dentro dos seus corações. E essa perda de tempo vai acarretar em um fracasso e até morte espiritual. E depois vai ter que correr atrás do tempo que se perdeu. Aí nosso texto do dia ele inicia dizendo, e restituir-vos-ei. Está dizendo, recuperarei, vocês vão recuperar com a minha ajuda os anos, quer dizer, um período longo de tempo que vocês perderam. Deus tem uma promessa de recuperação de tempo, de recuperar aquilo que foi perdido. Faça essa análise com seus alunos e eu tenho certeza que você já vai iniciar a aula de uma forma bem interessante, chamando a atenção deles, cativando a atenção deles para as demais partes da nossa lição que dão sequência, então, a essa recuperação do tempo perdido. Vamos lá. Você sabia que todo tempo é tempo de recomeço? Não existe um dia X, uma hora H, para poder iniciar-se, vamos dizer assim, a recuperação do tempo. Hoje pode ser esse dia. Se hoje eu tenho oportunidade, se hoje os jovens, os nossos alunos têm oportunidade de recomeçarem, hoje é esse tempo, porque nada a gente pode deixar para amanhã daquilo que nós podemos fazer hoje. E olha só o que eu quero dizer para vocês. Muitas vezes nós não vamos conseguir, porque vão vir barreiras, vão vir dificuldades, mas todos os dias é tempo de nós pedirmos perdão dos nossos erros, mostrar aos jovens, porque muitos deles estão sendo acometidos pela acusação de que eles erraram em muitas coisas e que eles não têm mais perdão e que para eles não adianta mais estar no nosso convívio, no nosso meio, por A, por B ou por C, situação, melhor dizendo. Todos os dias é dia de se voltar ao Senhor e Deus dará uma nova oportunidade para nós, certo? Só dá uma olhadinha com eles lá na carta que foi escrita à igreja de Éfeso no Apocalipse, quando Deus manda aquela igreja e mostra para ela, olha, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Deus estava mostrando o caminho para aquela igreja retomar aquilo que se havia perdido. Era o que estava faltando nela.
Então, assim, aquela igreja recebeu a receita de Deus, assim como Deus mostra para nós, de se voltar, se arrepender, buscar o Senhor e tudo seria recuperado. Olha só, eu quero falar uma coisa interessante para vocês. Hoje em dia, cada vez que você vai ligar o noticiário, você vai vendo no dia a dia, ao seu redor, aonde você vive, as situações, muitas delas são tragédias, são coisas difíceis. E os nossos jovens estão vivendo justamente esse período em que vêm os adultos, pessoas mais vividas falarem: nós nunca vimos uma crise tão grande no nosso país, nós nunca vimos acontecer isso com os nossos governantes, ou A, ou B, ou C, ou no mundo, em geral, com notícias ruins. Mas uma coisa eu quero dizer para você: apesar de todas as lutas, de todas as situações e adversidades, o nosso texto aqui, áureo, o nosso texto áureo aqui vai falar, na nossa lição, ele vai mostrar o exemplo de um homem que passou por adversidades maiores do que muitas das que nós, muitas vezes, enfrentamos, que foi Jó. Todo mundo conhece a história de Jó praticamente, dentro das nossas igrejas. Jó passou por tudo que passou, no meio de mais acusações que vieram sobre ele, até de pessoas que se diziam amigos dele. Ele pôde dizer: eu sei que o meu Redentor vive e no tempo dele, por certo, ele se levantará. Para quê? Em meu favor, para me ajudar, para me socorrer. E foi o que aconteceu com Jó. Você sabe muito bem o que aconteceu com ele depois, quando Deus vira o cativeiro de Jó, mostra para Jó o outro lado, restituindo em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Mostre isso para os seus alunos. Nunca é tempo de nós largarmos a farda, jogarmos a espada. Mas se hoje é um tempo aceitável, é dia de nós dizermos: Deus, eu quero recuperar o tempo que se perdeu. Eu quero continuar aqui falando para vocês sobre a restituição na vida de alguns personagens bíblicos que você também pode usar para falar para eles nos dias, porque são vários na Bíblia, tá, gente? Muitos. Tem Mefibosete. Se você achar interessante, tem alguma coisa que você acha mais interessante na vida de Mefibosete, fale para eles, tá? Abraão, José, o próprio Jó que nós acabamos de falar, tá? Mefibosete você sabe muito bem, né? Ele estava praticamente perdido no tempo, né, num lugar longe, e o rei Davi usa de misericórdia para com ele. E como ele próprio dizia, eu parecia um cão morto, eu era como um cão morto, mas eu hoje estou sentando na mesa do rei, comendo tudo que o rei tem do bom e do melhor, porque o rei teve misericórdia da minha vida. Abraão, né, ficou esperando por 25 anos até que Deus cumprisse a promessa do filho da promessa, Isaac, na vida dele, mas não foi um tempo perdido, foi tempos, experiências profundas que ele teve com Deus. E ele se tornou, dentro desse período, que para ele parecia ser um período de prova e dificuldade, ele pôde ser chamado de o amigo de Deus. José, olha só, o rapaz que com 17 anos foi vendido pelos seus irmãos para uma terra distante, longínqua, sem saber que 13 anos depois, aos 30 anos de idade, ele já era o segundo homem no Império Egípcio, que na época era um dos impérios mais organizados das civilizações antigas. O Império Egípcio, naquela época, estava iniciando o seu esplendor. E José, então, naquele tempo, ele se torna o segundo no Egito, governador do Egito. Um homem que de escravo ele se tornou alguém usado por Deus para continuar aquela promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, pai do próprio José, de manter aquela família, de manter aquele povo vivo, através dele que fora vendido 13 anos antes, sem ele mesmo saber. Parecia que o tempo para ele estava perdido. Chame a atenção dos seus alunos para isso. Eu acho legal, interessante, você dizer que parecia que para José, dentro daquela masmorra, os tempos mais brilhantes, os tempos mais áureos da sua vida tinham se terminado. Porque agora, o que ia adiantar? Numa masmorra, preso. Só que lá dentro, Deus foi começando a fazer com que ele achasse graça diante dos olhos daqueles que estavam à sua volta, e a comunhão com Deus continuava na vida dele. Ele não perdeu o principal, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus.
Ele estava ali e Deus estava com ele, estava na prisão, estava diante de Deus o tempo todo. Tanto é que quando Deus precisou usar ele para falar das interpretações de sonhos, estava ali a revelação de Deus na vida de José. E olha só, muitos às vezes não querem esperar o tempo de Deus, porque é doído, é sofrido. Muitos dos nossos jovens passam por isso. Muitos acham que já passou até a sua idade, né, do tempo que eles têm que contrair um matrimônio, do tempo que eles estão às vezes sem arrumar um companheiro, um namorado, um noivo e assim por diante. E às vezes eles mesmos não sabem que é Deus trabalhando e revelando na vida de cada um deles o tempo certo para cada coisa. Quem sabe lá na sua classe, tem jovens que estão passando por essa situação de achar que o tempo para eles passou e se esgotou. Ei, não é bem assim. Você pode, através do Espírito Santo que está na sua vida, olhando nessa lição e pela palavra de Deus, o Senhor vai te iluminar e você vai trazer palavras de sabedoria lá dentro da sua classe. E muita gente vai sair mudado lá através de você. Olha só, muito se fala de Abraão, Isaac e Jacó. Se enfatiza bastante às vezes a vida de Abraão e de Jacó. Mas no meio entre esses dois grandes patriarcas tem Isaac, né? Filho de Abraão, que teve uma vida mais pacata, mais tranquila. Só que este homem chamado Isaac, se nós olharmos dentro, né, da história dele, lá no profundo, você vai ver que foi um homem de grande experiência com Deus. Porque o que a nossa lição, até ela vai trazer uma pinceladinha sobre a vida de Isaac. Você pode procurar depois em Gênesis 26 ali, você vai ver aquela questão dos poços de Isaac. Quando através da paciência, da perseverança, aparentemente parecia que ele estava tendo que fazer todos os serviços 2 vezes, 3 vezes, porque toda a vida que ele trabalhava, se esforçava, alguém vinha e tirava o que era dele. Ele poderia ter desistido naquela adversidade, poderia ter largado mão naquela situação, mas ele não fez isso. Você pode ver bem por certo que Isaac mostrou que Deus estava na vida dele perseverando. Não brigou, não xingou, não lutou, deixou Deus pelejar por ele no tempo de Deus, que é justamente o que nós estamos vendo nesta lição, ou melhor, nesse trimestre inteiro. O tempo para todas as coisas, que é o tempo de Deus. Até que depois, os seus inimigos que o haviam expulsado, que o haviam mandado embora, chegam e dizem: ei, nós temos visto na verdade que Deus é contigo, Isaac. A gente veio te visitar, a gente veio aqui selar um pacto, uma aliança, porque nós vimos que Deus é contigo. Tu não desiste, tu não se dobra diante da luta, da adversidade. E no tempo certo as coisas estavam acontecendo na vida de Isaac. Isso vai ser muito bom. Se você puder trazer isso para os seus alunos, se tiver tempo ali, traga. Vai ser muito interessante para os seus alunos também. Tá? Antes de nós concluirmos a nossa lição, eu queria falar para vocês, uma das coisas que se vem falando há algum tempo é sobre estar parado no tempo. Tipo assim, parado no tempo. O tempo é como se fosse aquela linha, ou como um trem que está passando muito rápido. E quando você está parado, do lado do trilho de trem, dá aquela sensação assim que tudo se move na sua volta, porque o trem ele se move, ao mesmo tempo as árvores se mexem por causa do vento, ou a grama, o gramado, o mato se mexe, tudo se mexe. E você está ali imóvel, você é um ponto fixo. É como se você estivesse parado no tempo, enquanto o trem está andando, está correndo. Muita gente hoje, muitos dos nossos jovens em geral, eles também se sentem parados no tempo, ou ficaram realmente parados no tempo. Porque eu já falei outro dia em outra lição, e outros professores também enfatizaram nessas pré-aulas, a questão de que o nosso mundo de hoje, ele é um mundo que ele quer praticamente que a pessoa perca o tempo, que a pessoa fique ali. Tudo vem muito fácil na mão de tudo. Nós temos acesso a tudo na palma da mão, o que vai tornando o ser humano muitas vezes mais sedentário, ele vai ficando parado. E antes, se corria mais atrás das coisas, muitas pessoas corriam mais e parecia que o tempo andava mais.
Só que hoje muita gente, ele fica parado no tempo. Você sabia que na nossa vida espiritual, isso é uma situação tão terrível, porque a gente se sente inútil. Vamos dizer assim, trazendo para os nossos jovens, para os nossos alunos em geral, né? Deus tem um projeto na vida de cada um deles. E muitos deles estão, às vezes, se sentindo inúteis, porque pensam que não tem nada para que eles façam na igreja, que para eles não há o que fazer. Ou qual é o propósito de Deus para a vida deles? Muitos estão se perguntando, muitos se questionam todos os dias, o que é que Deus tem para a minha vida? Uma das coisas, eu quero dizer para você, para que você ilumine a vida deles com uma palavrinha simples, deixada por Jesus no Evangelho de Lucas, quando vai falar a respeito da parábola do filho pródigo, que todo mundo conhece. A parábola do filho pródigo, uma das mensagens mais pregadas nos nossos púlpitos, ela tem uma lição essencial a respeito disso. Quando aquele filho, que nós chamamos de o filho pródigo, né? Aquele filho que deixou a herança, trocou a herança do pai pelas coisas que havia na sua volta, que pareciam coisas inúteis, fúteis em geral. O que acontece? Para ele parecia que ele estava vivendo a 1000%. Ele viveu do bom e do melhor, até que os recursos que ele tinha se acabaram. E aí os amigos foram embora, todos foram embora. E aí ele teve que começar a lutar pela própria sobrevivência. E nesse tempo em que ele começa a passar as suas privações e as suas necessidades, que você conhece muito bem a história, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas só uns pontos principais, você vai ver que este moço, ele começa a ter recordações boas da casa do seu pai, daquilo que ele tinha antes, daquilo que o trouxe até então, até ali. A riqueza, vamos dizer assim, o desejo de conhecer algo mais, a curiosidade. Mas de repente ele lembra, eu deixei muita coisa boa para trás. Muitos dos nossos jovens hoje, que deixaram a igreja, que foram levados por companheiros, por palavras e etc., estão hoje parados no tempo. Com saudade da igreja, com saudade do grupo de jovens, com saudade desse trabalho, com saudades de Jesus. Mas estão como aquele filho lá fora, largados, abandonados às vezes com vontade de retornar. E eu quero dizer uma coisa, Jesus não somente mostrou essa parábola para dizer, ele ficou lá fora, né, se alimentando com os porcos, cuidando dos porcos, etc., numa vida suja, imunda, não. O Senhor Jesus falou sobre esses baixos na vida daquele moço, mas mostrou também que uma hora ele caiu em si e retornou, mesmo do jeito que ele estava. Ele começou a colocar os pensamentos em ordem. Você vai vendo que os pensamentos dele vão se alinhando, vão se organizando, e o que acontece com ele? Ele vai e diz, não, eu tenho que voltar para o meu pai, e já foi ensaiando, eu vou dizer para o pai que eu pequei contra o céu, pequei contra ele, eu não sou digno de ser chamado filho dele, que ele me receba, não como um filho, mas pode ser como qualquer um importante que eu esteja na casa do meu pai. E aí aquele moço vai voltando, e o pai o estava esperando. Ele perdeu muito tempo lá, trocou a herança, perdeu o dinheiro que ele tinha, perdeu tudo. Mas ele voltou um tempo e o pai o estava esperando. O pai o abraçou com aquele abraço de pai. E é isso que o Senhor quer fazer com muita gente. Mostre a misericórdia do Senhor nesta lição, que para restituirmos o que perdemos, o tempo que nós perdemos, muitos dos nossos jovens têm perdido tempo na frente do computador, dos jogos, com outras coisas. Muitos dos nossos jovens, às vezes nós ministramos e conversamos, e quando você atinge certas áreas secretas da vida deles, você vê que eles ficam encabulados, e você vê que muitos dos nossos jovens têm perdido tempo não só com coisas que você pensa normais, mas com coisas que são mais profundas, que estão mexendo lá na intimidade deles,
até com pornografia e etc. Coisas assim que, por vezes, nós como professores não conseguimos ver. Mas quando você vai lá, pela palavra, você começa a ver que há alguma coisa se mexendo dentro deles. Como assim, um desejo de sair daquela situação, porque eles estão perdendo tempo. Gente, que Deus os abençoe. Esse material está no PDF, tá? Ali junto com a lição. Você pode dar uma olhadinha, né, como um subsídio, um auxílio à sua lição. E eu tenho certeza que você será grandemente usado por Deus para ministrar aos teus jovens e que Deus dê uma boa aula a vocês e os abençoe. Que Deus fique com todos vocês e até a próxima.